Olá, caros alunos do curso de Geopolítica, nós estamos aqui dando início à nossa aula de número 4. Eu sou o professor André Frota, professor responsável então por esse curso de Geopolítica que está sendo aqui compartilhado com vocês. Na aula de hoje então nós vamos procurar abordar especialmente a geopolítica dentro de uma perspectiva distinta da que a gente vinha abordando até agora, que é uma perspectiva crítica com relação ao que foi desenvolvido. Se por um lado a geopolítica ela foi sendo desenvolvida como um conhecimento evolutivo, com um conhecimento complementar, com um conhecimento que foi sendo elaborado de uma maneira construtiva e de diálogo entre esses múltiplos autores e também autores que pensaram o desenvolvimento dessa disciplina enquanto um campo militar, enquanto um campo de estudos estratégicos, enquanto um campo de estudos que leva em consideração as necessidades de um Estado com relação à defesa do seu território, à defesa da sua população, com relação ao próprio empreendimento da guerra. Aqui a gente vai ter um conjunto de autores que vai levar em consideração a geopolítica de uma maneira completamente distinta e vai apresentar uma ruptura conceitual com o que vinha sendo desenvolvido até agora em relação ao desenvolvimento, em relação à formação da geopolítica enquanto um campo autônomo. Vamos então ao nosso slide dar uma olhadinha o que nós preparamos para a aula de hoje. Aqui então, na aula de número 4, a gente vai ter 4 elementos pelos quais a geopolítica ela vai dever ser considerada. Tanto a geopolítica com relação às suas formas, essa vai ser o primeiro item que nós vamos procurar apresentar, fundamentalmente então descrevendo formas pelas quais a geopolítica pode ser considerada. Aqui a gente vai classificar então a geopolítica dentro de formas específicas de entendimento dessa disciplina. Em segundo lugar, nós vamos procurar então combinar e contextualizar a Guerra Fria e o desenvolvimento da geopolítica, ou seja, qual seria o impacto desse fenômeno histórico, a Guerra Fria, em relação à geopolítica. Em terceiro lugar, nós vamos identificar como que então se estabelece uma geopolítica crítica a partir de um desenvolvimento então e de um diálogo entre um conjunto de autores que são críticos ao que vem sendo desenvolvido, ou que foi desenvolvido sobre geopolítica até então. E por fim, nós vamos avançar então em relação a um conjunto de termos conceituais, que é a diferença entre hegemonia e imperialismo, e como é que isso depois se estabelece e se forma então a partir de um pensamento conceitual, que é a derivação desses estudos que são mais críticos com relação à disciplina de geopolítica. Vocês vejam então que o objetivo fundamental da aula número 4, ela é fundamentalmente apresentar a vocês a um pensamento, a um conjunto de autores que vão então romper com o que havia sido produzido até então, que vão apresentar um raciocínio que ele é crítico, um raciocínio de ruptura teórica, de ruptura conceitual, e que vai não só levar em consideração e entender a geopolítica enquanto uma ciência, enquanto um estudo de natureza militar, mas ela vai combinar variáveis econômicas, vai combinar variáveis políticas, especialmente uma economia política da geopolítica. Isso que vai ser uma crítica à geopolítica a partir de um pensamento, a partir de um ponto de vista da economia política com relação a essa disciplina. Acompanhem conosco então esse conjunto de conhecimentos. Eu espero que vocês vão se interessar e vão achar bastante pertinente com relação ao que vinha sendo desenvolvido até agora. Vamos lá então ao nosso primeiro tema aqui da aula de número 4 da disciplina de Geopolítica. Nesse primeiro tema, o meu objetivo é basicamente apresentar para vocês uma certa classificação da geopolítica em formas. É quase como apresentar um mapeamento do que é produzido sobre geopolítica, assim como a literatura, assim como os autores especializados procuram o fazer com relação a essa disciplina. Vamos então ao nosso slide observar? Muito bem, aqui a gente tem as formas pelas quais a geopolítica ela vai ser entendida. A gente tem 5 formas de apresentação, 5 formas de organização dessa disciplina. A geopolítica prática, em primeiro lugar, a geopolítica formal, em segundo lugar, a geopolítica popular, em terceiro lugar, a antigeopolítica, em quarto lugar, e em quinto lugar, a geopolítica crítica. Então essas são as 5 modelos ou as 5 fórmulas pelas quais, as 5 formulações que nós identificamos com relação à utilização da geopolítica enquanto uma disciplina que vai ser utilizada em relação a
em relação à sua formulação, em relação à sua conceitualização. Quando a gente observa, então, em primeiro lugar, a geopolítica prática, o que constituiria essa primeira formulação? A praticidade desse conteúdo. Então, quando nós estamos pensando aqui a geopolítica prática, é essa que está representando respostas, essa que está levando em consideração formas pelas quais nós podemos empreender na prática um conhecimento geoestratégico, empreender ou elaborar estratégias pelos quais um Estado deve empreender a guerra, estratégias pelos quais como mobilizar suas tropas, como elaborar, então deslocar o seu capital humano, como conseguir então ser vitorioso numa determinada batalha, num determinado engajamento militar, como conseguir então ser vitorioso em termos práticos com relação aos objetivos que foram definidos, com relação então aos objetivos que são traçados em relação a, em geral, interesses de natureza estratégica, interesses políticos, interesses que são propriamente militares. Quando a gente pega então e desce então para pensar uma geopolítica formal, e o que seria então essa geopolítica formal? Como seria uma formalização da geopolítica enquanto uma disciplina? Aqui é onde ela se aproxima, aqui é onde ela está mais próxima de um pensamento mais acadêmico, de uma perspectiva então que vai institucionalizar a geopolítica enquanto um campo do conhecimento, um campo de estudos tanto para militares quanto também para civis. E aqui eu faria uma observação que é uma observação contextual. A gente tem hoje em dia a geopolítica, há uma certa revalorização da geopolítica enquanto um estudo, enquanto também uma área de interesse para civis. No Brasil, por exemplo, há uma classificação feita pelo Shigenori Miyamoto e ele vai fazer a seguinte pergunta: será que a gente pode identificar que no Brasil existiu ou existe uma escola geopolítica brasileira? O que Shigenori Miyamoto vai procurar defender, ele vai afirmar que sim, de fato, existe essa escola geopolítica brasileira, mas ele vai dividir em fases pelas quais essa escola ela vai se desenvolvendo. Então existem fases que são fases mais pretéritas ou fases que são concentradas em estudos pioneiros da geopolítica, concentradas então em alguns autores-chave que estão procurando comentar o pensamento fundamental desses autores da geopolítica mundial e aplicando isso ao Estado brasileiro. E na sequência isso vai evoluindo em direção progressivamente à formação de instituições de pensamento militar, como por exemplo o caso da própria Escola Superior de Guerra, como uma das principais instituições de desenvolvimento e de formação de um pensamento militar no Brasil. E por fim isso vai chegando então a fases mais contemporâneas, que são as fases nas quais vão surgindo programas de pós-graduação e de graduação em estudos militares feitos por civis. Então a geopolítica ela vai passar então a transitar de uma etapa muito mais concentrada entre alguns militares, alguns estrategistas que são expoentes na formulação, no desenvolvimento e na disseminação dos conceitos de geopolítica e geoestratégia. Vai passar então progressivamente a se institucionalizar em torno de algumas instituições de ensino de excelência e de ensino que vão se constituir então como esses think tanks, que seriam essas instituições que influenciam e que têm a capacidade de influenciar a produção de políticas públicas, no caso específico da política de defesa nacional. E a gente vai passar então para o desenvolvimento, para a disseminação ou para a descentralização da geopolítica, enquanto uma área que vai ser então passada a ser ensinada nessas instituições de educação que também são civis. Tanto em relação à criação de programas de pós-graduação, há um incremento enorme de estudos de programas de pós-graduação em defesa e segurança nacionais, ou defesa e segurança propriamente ditos, quanto também a possibilidade de estudo de civis com relação a instituições militares. O que isso significa? Significa que os programas de pós-graduação em estudos de segurança e defesa, eles vão estar se abrindo, eles se abrem para que civis, para vagas de civis, para vagas que os civis podem ocupar dentro dessas instituições, seja no mestrado, seja no doutorado. Então, há um movimento na sociedade brasileira nos dias de hoje em direção a uma maior popularização, em direção a uma disseminação, em direção também a um maior diálogo entre instituições civis e instituições militares, e o estudo da geopolítica passando então a se tornar não só um estudo do Estado, um estudo centrado na elite militar, um estudo centrado em interesses de estrategistas e de estadistas militares, mas também isso passando a ser estudado, passando a ser popularizado, passando a ser incorporado pela sociedade brasileira. É claro que isso passa e vai passar progressivamente
por uma mudança no perfil de relação entre civis e militares no Brasil. Isso é um ponto bastante interessante, porque essa relação é uma relação que ainda existe muita desconfiança entre civis e militares. Essa é uma relação que ela é muito delicada também no que diz respeito à própria memória que os civis têm dos períodos e dos ciclos autoritários da história brasileira, ou dos ciclos ditatoriais da história brasileira, mas, no entanto, o estudo da segurança internacional, o estudo também da segurança nacional, o estudo da geopolítica, ele tem cumprido esse papel de transformar, em certa medida, o perfil de relações entre civis e militares, na medida em que existe, então, esse campo de estudos, que é um campo de estudo de interesse para os militares, especialmente para a alta cúpula militar, de um lado, e de outro lado também para os civis que vão se estruturando enquanto acadêmicos, enquanto estudiosos, enquanto interessados no que diz respeito ao entendimento de como a gente pode pensar a formulação de uma estratégia de defesa, um plano de defesa nacional, um plano de defesa. Então aqui, quando a gente vai então pensar aqui a geopolítica formal como essa segunda característica, a gente tem essa formalização da geopolítica, no caso brasileiro, passando então por essas etapas, passando então por um conjunto de conhecimentos, por um conjunto de instituições que vão progressivamente se aprofundando e vão abrindo e vão também mudando o perfil de relações entre civis e militares, pelo menos aqui no que diz respeito ao plano conceitual e ao plano institucional. Quando a gente passa então para a terceira formulação, que seria essa geopolítica popular, essa é uma perspectiva então que tem por objetivo um sentido de maior publicização ou disseminação dos conhecimentos geopolíticos em relação à opinião pública doméstica e também à opinião pública internacional. Se antes a gente tinha uma geopolítica muito concentrada num conhecimento que estava preso, ou que estava restrito, ou que era secreto, num certo sentido, que era estratégico e secreto, a gente vai passar a ter esse outro campo da geopolítica popular como um campo de estudos que vai procurar identificar como é que isso está presente com relação à opinião pública doméstica, à opinião pública internacional, como a gente pode identificar uma certa popularização e como se dá essa popularização da geopolítica com relação em especial a esses veículos de comunicação de massa, em especial a forma como a população incorpora essas teses, a população territorializa, a população incorpora, a população aceita e passa a fazer parte do seu cotidiano. Temas importantes como, por exemplo, é o caso da proteção do espaço amazônico, como a população consegue se relacionar com isso. Temas como, por exemplo, o caso da importância do Atlântico Sul como uma área estratégica para o Estado brasileiro. Temas, então, que a população vai passar a incorporar e como se dá esse processo de incorporação da geopolítica enquanto uma ciência, enquanto um campo-chave, um campo estratégico em relação à própria população, especialmente de civis. Quando a gente passa, então, aqui para quarto item, que seria a anti-geopolítica, aqui a gente vai ter esse termo anti-geopolítica, a gente precisa pensar ele de uma maneira um pouquinho refinada, senão a gente vai poder confundir a anti-geopolítica com a geopolítica crítica. Por quê? Porque quando a gente está pensando aqui numa anti-geopolítica, nós devemos então nos direcionar ao entendimento da anti-geopolítica como um conhecimento, como um campo de estudos no qual deve-se incorporar o papel não apenas de unidades ou de atores clássicos das relações internacionais ou autores clássicos de um pensamento estratégico, como é o caso do Estado Nacional, como é o caso do Exército, como é o caso da Marinha, como é o caso da Aeronáutica, mas também a gente deve levar em consideração o papel de organizações não governamentais internacionais, o papel de empresas nacionais ou mesmo empresas internacionais, o papel, por exemplo, de uma indústria de defesa, ou não apenas uma indústria patrocinada pelo Exército, mas toda a cadeia de relações que essa indústria tem, seja uma cadeia que ela é produtiva, ou seja uma cadeia produtiva no sentido privado, seja uma cadeia que ela é produtiva no sentido público, como a gente identificar que há uma certa rede de relações que envolve o estudo da geopolítica. Isso seria então uma anti-geopolítica. Ela é uma geopolítica no qual deve-se levar em consideração uma maior pluralidade de atores que compõem a formação e o entendimento dessa área ou dessa ciência. A gente poderia até se arriscar aqui enfatizando que a anti-geopolítica ela deve ser uma área que progressivamente ela vai avançar na medida em que o próprio fenômeno da guerra ele se alterou. Ele não é mais um fenômeno clássico
concentrado apenas na disputa entre dois estados nacionais, mas é um fenômeno no qual a gente tem uma pluralidade de atores que estão envolvidos, civis, militares, estados de diferentes que estão ocupando diferentes posições no sistema internacional, atores que são atores privados, atores que são públicos. Existem muitos interesses, há uma pluralidade enorme de atores quando nós estamos observando e tentando entender o desenvolvimento e a mutabilidade do fenômeno da guerra nos dias de hoje. E por fim, quando a gente chega então aqui na geopolítica crítica, essa então é o nosso objetivo fundamental da aula que nós estamos apresentando nesse momento. Por quê? Porque aqui a geopolítica crítica ela vai se configurar como um estudo crítico no sentido de pensar as bases ideológicas e dos objetivos estratégicos que estavam estabelecidos pela geopolítica até então. Ou seja, quando nós avançamos em direção à geopolítica crítica, nós vamos identificar que há um certo sentido, há uma certa necessidade de pensar, então, qual é a influência, quais são os interesses econômicos, quais são os interesses, então, de natureza econômica que estão por detrás das teses geopolíticas. Será que nós conseguimos perceber que sim, existem esses interesses que estão por detrás da formação de um certo sistema? Como é que a gente pode relacionar o campo de estudos ou as teses pelos quais se forma, se estabelece, se aprofunda o desenvolvimento de um sistema capitalista e a relação com a produção e com as ideias militares? É essa relação que nós vamos procurar explorar, essa relação pensada de uma maneira crítica, o capitalismo e também os estudos e também as estratégias de natureza militar. Vamos lá, caros alunos, ao nosso segundo tema do curso da aula de número 4 da disciplina de Geopolítica. Aqui nós vamos procurar apresentar para vocês, então, um autor que é um autor-chave no que diz respeito ao desenvolvimento de uma teoria ou de um pensamento crítico sobre a geopolítica. Vamos, então, ao nosso slide? Muito bem. Aqui, então, nesse item, Geopolítica e Imperialismo, nós vamos identificar esse autor importante que é o Vladimir Lenin, e ele vai escrever essa obra que é O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, em 1916. Quando a gente pega então a obra do Vladimir Lenin, a primeira observação importante que nós devemos considerar, o primeiro elemento de observação que nós vamos considerar é o que o Lenin está fazendo. A gente tem então obras clássicas, como por exemplo são as obras desenvolvidas pelo próprio Karl Marx em relação à sua interpretação do sistema capitalista, do funcionamento do sistema capitalista, mas o Karl Marx ele é um autor que ele não elaborou isso da mesma maneira que o Vladimir Lenin em relação ao sistema internacional. A relação entre sistema internacional e sistema capitalista não era uma relação que foi elaborada com a precisão que posteriormente o Vladimir Lenin vai fazer. E por quê? Porque quando a gente observa a obra clássica do Karl Marx, quando ele está elaborando e está desenvolvendo o conceito de luta de classes, esse conceito ele está muito atrelado ao que está acontecendo no interior de um Estado nacional, no interior de uma determinada sociedade. Então o Marx, quando ele está elaborando esse conceito de luta de classes, ele está indo em direção a pensar essa disputa, esse choque entre uma elite ou uma classe que detém o controle dos meios de produção e aquela outra classe que não detém o controle desses meios. Então há essa classe que controla, essa classe que é capitalista, e há outra classe que não controla, que são basicamente os trabalhadores ou a classe proletária. Há então na interpretação do Marx esse jogo, essa disputa entre essas duas classes, aquela que detém o controle daquela que não detém o controle, que portanto é explorada. Quando a gente pega e a gente vai em direção, a gente observa o que o Lenin vai fazer, ele vai procurar identificar e como que ele vai procurar combinar e vai procurar aplicar esse raciocínio da luta de classes no sistema internacional. Então a pergunta básica que o Lenin vai fazer é: será que o conceito de luta de classes pode ser aplicado ao campo internacional? Ele pode ser aplicado às relações internacionais? E ele vai sair com uma resposta, com uma tese-chave que vai procurar demonstrar que sim, que de fato isso pode ser aplicado. E como que isso pode ser aplicado? Se nós observarmos os estados mais importantes, os estados mais ricos, os estados que detêm o maior controle dos recursos econômicos, como se fossem classes sociais, a gente vai então permitir uma aplicação desse conhecimento, uma aplicação do conceito de classes sociais para o sistema internacional. Então, no entendimento do Lenin, a gente teria estados
no sistema internacional, que seriam os estados que representariam então o que seriam as classes sociais dominantes, e aqueles estados então que seriam então os explorados, os estados então que forneceriam então recursos, forneceriam matéria-prima, forneceriam capital humano para então a reprodução desse lucro, a reprodução dessas relações de exploração, tal como acontece no âmbito doméstico, tal como acontece no interior do Estado Nacional. Então o Lenin ele está aqui demonstrando que existem alguns estados que são os estados dominantes e outros estados que são os estados dominados, aqueles estados que detêm o controle dos principais recursos econômicos, o controle dos recursos políticos, o controle dos recursos militares, daqueles estados que não detêm, que devem se reproduzir, que devem então ofertar os seus serviços para conseguir se reproduzir enquanto força de trabalho e conseguir sobreviver nesse ambiente internacional, que não é certamente um ambiente pacífico, mas é um ambiente beligerante, é um ambiente de exploração. Então há aqui essa divisão ou essa apropriação que o Lenin vai fazer e essa aplicação que ele vai fazer com relação ao desenvolvimento de uma tese ou de uma perspectiva geopolítica crítica, ainda que o Lenin não vai utilizar essa expressão propriamente dita, a geopolítica crítica. Quando a gente passa então a identificar essas duas variações, ou essa apropriação, ou esse comentário, ou essa aplicação que o Lenin vai fazer com relação ao pensamento do Karl Marx, a gente já vê aqui que há um certo sentido, há uma criação, a criação de um conhecimento estratégico que combina tanto uma dimensão de natureza político-econômica com essa dimensão militar, e é um pouco esse sentido que está sendo elaborado aqui. Aqui, essa elaboração entre o capitalismo e os objetivos militares, capitalismo e guerra, passa a se tornar uma relação mais próxima. O Lenin não consegue separar, ele procura demonstrar isso com essa ênfase, que é muito difícil distinguir o desenvolvimento de um sistema capitalista com o desenvolvimento e com o conjunto de guerras totais que acabaram acontecendo na história mundial. Vamos ao nosso slide? Bom, então isso compõe então essa desconstrução da geopolítica clássica, essa tentativa de desconstruir, de romper a lógica que foi estabelecida até então pela geopolítica enquanto um discurso desses chefes de Estado, enquanto um discurso desses governantes, enquanto um discurso dessa elite militar. Aqui a gente tem então esses três elementos que eu procurei destacar aqui para vocês, que é essa guerra, ou melhor, essa dicotomia entre Estado e capital, de um lado, entre Estado e classes sociais, entre um sistema internacional e um sistema capitalista. Essas três dicotomias, a gente pode identificar elas como três dicotomias que compõem, em certo sentido, tanto o pensamento elaborado, o pensamento marxista clássico, e a elaboração e a aplicação que o Lenin vai fazer desse pensamento marxista clássico. Nessa primeira dicotomia que nós identificamos, Estado versus capital, aqui a gente tem então essa relação. Se a geopolítica estava concentrada, os estudos geopolíticos clássicos estavam concentrados numa identificação dos interesses do Estado, a partir do momento então que o marxismo, que a interpretação marxista vai quebrar esse grau de autonomia que o Estado parece deter, então, ou seja, na interpretação marxista original, a gente tem aqui uma certa flexibilização desse grau de autonomia que o Estado detém em relação à produção das suas próprias decisões. Ora, se o Estado não é esse ente tão autônomo quanto ele se apresenta, quanto os autores da geopolítica estão procurando afirmar, se o Estado não é essa entidade independente do restante da sociedade, mas especialmente independente da sua estrutura econômica e da composição de forças e de relações econômicas que estão presentes no interior do seu território, se não há essa independência total entre o campo político e o campo econômico, como nós podemos identificar, como nós podemos pensar que o Estado poderia elaborar objetivos estratégicos individuais sem que levasse em consideração interesses econômicos que estão por detrás e que formam as bases da sua sociedade, que formam as bases da sua sociedade, tal como assim o Marx está identificando. Portanto, se o Estado não é esse ente autônomo tal como ele se apresenta, aonde que estão os interesses estabelecidos? Quais são as justificativas da guerra? Quais são os objetivos tático-militares? Como é que se estabelece então a relação entre militarismo e também interesses econômicos? É essa elaboração aqui que está sendo apresentada pelo próprio Lenin. Na sequência, a gente também tem aqui
esse outro item, que seria então a relação entre o Estado e as classes sociais, como também um outro item que vai desconstruir esse papel fundamental do Estado, desconstruir o que o Estado está se pretendendo fazer como esse ente fechado, como essa unidade fechada. Não, existem classes sociais no interior desse Estado e as classes dominantes é que, em geral, têm o controle dos mecanismos, as classes dominantes que, em geral, têm o controle dessa máquina do Estado. E essas classes dominantes têm interesses econômicos. Então aqui a gente tem mais um ponto que contribui, que faz com que a gente consiga desconstruir e faz com que o Lenin pegue a direção, pegue o movimento de desconstrução do Estado como essa ente autônomo. Por fim, a gente tem aqui essa última dicotomia, sistema internacional e sistema capitalista, que também procura demonstrar isso. Se, por um lado, nós identificamos o sistema internacional, em tese, como um sistema formado por um conjunto de Estados nacionais, hoje a gente tem em torno de 193 Estados nacionais que comporiam o sistema internacional, quando a gente passa a observar o que está por detrás da formação de um sistema capitalista, nós vemos que existem muito mais unidades, isso é muito mais complexo do que parece do que se mostra apenas para aquele observador que olha só o mapa político do sistema internacional. Quando a gente passa então a observar esse mapa econômico, em que existem classes sociais, existem empresas importantes, existe uma elite econômica dirigente e existem então interesses que são interesses de natureza econômica, entender a guerra passa a se tornar um desafio muito distinto, um desafio mais complexo, um desafio menos estatizante, tal como ele vinha sendo implementado até agora. Vamos lá então ao nosso terceiro tema da aula de número 4 da disciplina de Geopolítica. Aqui então nós vamos procurar nesse terceiro tema apresentar dois outros autores que eles vão elaborar, eles também vão desenvolver em maior medida esse campo que é esse campo crítico de estudos da geopolítica, que é a geopolítica crítica. Vamos então ao nosso slide observar esses autores? Muito bem, aqui a gente tem basicamente dois autores importantes, que é o Wallerstein e também o Peter Taylor. Quando nós observamos a obra desses dois autores, a gente tem aqui em primeiro lugar o Wallerstein como esse autor que vai fundamentalmente desenvolver essa tese que vai relacionar então basicamente a existência, vai apresentar a existência então dessas relações que são relações de centro, periferia e semi-periferia. O que significa isso? Significa que a gente tem então uma economia mundo. A gente tem um sistema internacional que ele não pode ser mais pensado da mesma maneira que outros autores assim o fizeram, apenas pela relação entre sistema, entre forças ou unidades políticas autônomas. A gente tem aqui uma economia mundo e essa economia mundo ela vai estar concentrada então nessas três dimensões, a dimensão de centro, periferia e semiperiferia. Aqui, quando a gente observa o pensamento então do Wallerstein, nós identificamos que há um componente espacial que ele é distinto do componente espacial que os autores clássicos da geopolítica estavam apresentando. O Wallerstein está dizendo que existe então um centro decisório, existe uma periferia, existe uma semiperiferia. O que significa isso? Significa que o espaço, no entendimento do Wallerstein, ele não se trata apenas de um espaço do ponto de vista continental, de um espaço do ponto de vista marítimo, ou de uma certa cartografia, ou de um espaço de circulação dessas unidades aéreas. Há, no entanto, um certo espaço que deve ser pensado a partir então, de relações entre um centro decisório, do ponto de vista econômico, e uma periferia então que estabelece relações e que estabelece relações até de exploração ou então que fornece seus serviços, que vende sua força de trabalho, que se constitui, que se apresenta então para esse centro de uma maneira submissa do ponto de vista econômico e também do ponto de vista político. Então, o Wallerstein ele está mostrando que a gente deve se aproximar, então deve pensar essa dimensão entre uma economia mundo e não apenas um sistema internacional. Vamos ao nosso próximo slide? Muito bem, aqui a gente passa então para identificar um outro autor, que é o Taylor, que ele vai
elaborar em maior medida o pensamento do Wallerstein em direção a não apenas essa dimensão de centro, periferia e semiperiferia, mas ele vai também apresentar então elementos que compõem essa relação entre centro, periferia e semiperiferia. Então ele vai identificar que no que diz respeito ao campo econômico, a gente tem uma certa dimensão que é a dimensão da realidade dessas populações. No que diz respeito ao campo da localidade, ela vai apresentar também uma experiência pelos quais essas populações passam. Qual é a experiência da guerra que essas populações detêm? Qual é a experiência da exploração que essas populações detêm? Qual é a experiência cotidiana desses indivíduos, desses grupos populacionais, da classe trabalhadora? Qual é a experiência que está por detrás disso? Então, qual é a experiência da periferia, se comparada à experiência dessas populações que vivem no centro? Qual é a experiência da elite dominante se comparada à experiência da periferia? E também há essa outra dimensão, que é a dimensão também da ideologia, do Estado-nação e da sua ideologia. Como isso se dá? Então, há uma combinação aqui entre o pensamento do Wallerstein e o pensamento do Taylor no que diz respeito a como incluir, como identificar uma teoria que compõe, que consegue pensar as relações econômicas, tanto nacionais quanto internacionais, mas ela também penetra nesse campo do cotidiano e no campo do indivíduo. Aqui, então, se a gente for fazer uma certa comparação entre o pensamento elaborado por autores das relações internacionais, ou mesmo autores que estão pensando níveis de análise em relações internacionais, ou níveis de análise desse campo disciplinar que são as relações internacionais, a gente tem aqueles temas principais clássicos, que são aqueles níveis clássicos, seria o nível do Estado, o nível do Estado, o nível do sistema e o nível do indivíduo. São 3 níveis clássicos que nós identificamos aqui nas relações internacionais, no campo de estudo das relações internacionais. Indivíduo, Estado e sistema. E aqui, quando a gente passa então para ver esses autores da geopolítica crítica, que estão, tanto os autores clássicos da geopolítica, que estão apresentando e estão introduzindo um outro elemento, nesses 3 elementos fundamentais clássicos, que é indivíduo, Estado e sistema, eles estão introduzindo o elemento espacial, territorial. Aqui, quando a gente passa então para esses autores da geopolítica crítica, eles estão introduzindo esse outro elemento das relações econômicas internacionais e estão levando em consideração essa dimensão do espaço, basicamente a partir de relações de centro, periferia e semiperiferia. E aí o Taylor ele vai elaborar isso em maior medida e mostrar, bom, e como é que isso se dá, como é que isso se estabelece, como é que isso então se dissemina em relação à experiência dos indivíduos, no nível da localidade. Como é que a localidade está presente em relação à produção de um conhecimento, à produção de uma posição, à produção de uma formulação crítica com relação a esse sistema. Então esses autores eles estão indo em direção, eles estão avançando progressivamente ao desenvolvimento então de uma teoria, ao desenvolvimento de uma geopolítica crítica a partir progressivamente da incorporação de múltiplos níveis de análise ao pensamento e o desenvolvimento desse campo crítico dos estudos geopolíticos. Vamos lá então, caros alunos. Nesse tema que eu vou procurar compartilhar com vocês agora, a gente vai procurar identificar e incorporar fundamentalmente um outro autor que também é um autor que vai ser considerado um autor importante dentro dos estudos críticos, que é o Giovanni Arrighi. Esse é um autor muito importante porque ele vai apresentar uma dimensão que até então não estava sendo desenvolvida e que hoje, contemporaneamente, ela é muito importante. Ela seria qual então a influência do capital financeiro? Qual seria então a influência desse grande poder hoje que se estabelece, esse grande ator econômico que seria então o capital financeiro? Como que a gente pode incorporar isso nos estudos críticos e como é que isso se relaciona em certa medida também aos estudos militares? Essa é uma das principais contribuições aqui desse autor, que é um autor bastante sofisticado e que vai apresentar isso num livro clássico chamado O Longo Século XX. Vamos aos slides? Muito bem. Quando a gente observa então aqui o próprio Giovanni Arrighi, a gente tem nessa obra fundamental dele, que é a obra O Longo Século XX, ele vai descrever, ele vai retroceder então a uma formulação fundamental que ele considera então quase como se fosse um DNA. Se a gente pode identificar, se a gente poderia apresentar então
qual seria a unidade mais básica? Qual seria então aquele princípio, aquele DNA mesmo do sistema capitalista? O Giovanni Arrighi ele vai então retroceder, ele vai pensar lá no próprio Marx, nos estudos clássicos, nas teses clássicas do próprio Karl Marx, em relação a identificar como é que o DNA, como é que esse sistema ele se move, como é que esse sistema ele se reproduz, quais são suas unidades mais fundamentais. E aí ele vai chegar então nessa fórmula geral, que está aqui descrita para vocês, que é a fórmula dm d'. Aqui está faltando uma linha, mas basicamente eu queria que vocês tivessem isso em mente, é dm e d' aqui em cima. Tá? Então o que seria esse dm d'? O capital, então na sua forma dinheiro, isso é o D, o capital na sua forma dinheiro, essa sua forma fluida. Quando a gente não tem, então a gente não conseguiu, a gente não traduziu o que seria então o capital, o dinheiro, numa certa, por exemplo, indústria. A gente não investiu esse dinheiro ainda. Nós temos lá um volume enorme de dinheiro para investir, isso está então dentro do que o Arrighi chama do campo de possibilidades, na forma líquida do capital. Essa é a expressão que o Arrighi vai utilizar. O capital, quando ele está então na sua forma líquida, ele representa então as liberdades que são possíveis diante do volume de recursos que são controlados por esses atores econômicos. Então, se nós temos uma grande capital nessa forma líquida, nós temos amplas liberdades em relação ao nosso comportamento, em relação às nossas ações, em relação ao que nós podemos empreender. No entendimento do Arrighi, fazendo uma interpretação aqui dessa fórmula geral dada pelo Marx, o capital na forma dinheiro, ele representa então essas possibilidades, ele representa a liberdade que isso aqui permite então aos agentes econômicos eles se comportarem. Esse é o objetivo, tal como aqui o Arrighi está apresentando, interpretando o Marx. O objetivo fundamental de qualquer formulação, de qualquer fluxo, de qualquer relação, qualquer objetivo econômico é sempre retomar a essa dimensão de liberdade. É por isso que ele apresenta essa fórmula dm d', que significa o quê? O capital dinheiro, ele sempre vai ser traduzido, ele vai ser invertido em capital na forma mercadoria. Por quê? Porque se ele só ficar na sua fórmula líquida, se ele só ficar na sua fórmula dinheiro, ele não consegue se perpetuar, ele não consegue crescer propriamente dito. Não há um crescimento desse capital se ele se restringir apenas à sua forma dinheiro. Se a gente mantiver lá um dinheiro guardado na nossa poupança, ele só vai crescer hoje em dia porque, enfim, existe uma série de taxas, enfim, que ele vai acabar se valorizando progressivamente. Mas essa valorização ela é pequena se a gente comparar ao que o Marx estava pensando em relação às possibilidades de lucro que são possíveis quando nós transformamos o capital dinheiro no capital mercadoria. Então, quando nós fazemos essa inversão, e o Marx está chamando isso de inversão de capital na forma de dinheiro para capital na forma de mercadoria, isso permite então com que nós desenvolvamos essa ampliação do capital na forma de dinheiro, que seria então o dm d'. Portanto, a ampliação do capital dinheiro ela é basicamente o mecanismo de reprodução desse sistema. O capital dinheiro invertendo em capital mercadoria e depois ampliando esse capital, se tornando mais dinheiro. Então é liberdade, capital na forma líquida. Aqui a gente tem então o capital na forma mercadoria. E depois a gente tem um retorno para esse modo líquido do capital, esse modo de amplas liberdades. Se aqui a gente tinha então um conjunto de liberdades, a partir do momento que a gente transforma o nosso capital na forma mercadoria e a gente recebe os lucros disso, a gente tem liberdades adicionais. Então, o que se trata, a fórmula geral de interpretação do Marx, ela leva em consideração que o capital financeiro ele tem um peso muito grande em relação à produção de decisões. Ele é muito importante aqui de ser considerado. Então, a própria formação da história mundial, ela vai estar muito relacionada à influência desse capital, ou dessa elite financeira, desses grupos financeiros, em relação a desenvolver, em relação a potencializar, em relação a financiar certos agentes que são agentes que então vão inverter esse capital e depois vão retornar e vão dar mais liberdades para esses agentes, para essa elite financeira. Na fórmula geral de interpretação
marxista, assim como a Higg está pensando, o motor da história está muito relacionado a esse jogo aqui, a essa formulação aqui. Vamos ao nosso próximo slide? Muito bem. Quando a gente chega então ao nosso próximo slide, a gente vai ter uma certa elaboração que o Giovanni Arrighi vai fazer em relação a cada um dos ciclos. Então, portanto, daquela fórmula inicial, vão se elaborar então ciclos de acumulação desse capital. Tá? Então a gente tem aqui 4 ciclos de acumulação históricos desse capital e eles que vão representar, então, portanto, a interpretação que nós vamos fazer do desenvolvimento, então, dos principais atores que vão se consolidar como as principais hegemonias em relação ao sistema internacional. Há, então, um ciclo inicial ao longo da história moderna, um ciclo genovês, que é o primeiro ciclo de acumulação desse sistema capitalista. Há, na sequência, também um ciclo holandês de acumulação do sistema capitalista. Em terceiro lugar, um ciclo britânico de acumulação desse sistema capitalista. E um quarto ciclo, então, que é um ciclo norte-americano. Cada um desses ciclos vai apresentar uma forma pelo qual aquele capital, aquela dimensão, que é a dimensão de financiarização, essa dimensão financeira, ela vai se compor e vai se relacionar a uma dimensão territorial, a um agente específico territorialista, um agente que vai então vai representar e vai cumprir as funções da guerra. Na interpretação do Arrighi, aqui a gente tem uma combinação entre interesses que são militares, interesses que são expansionistas, interesses que são de natureza a empreender e a conseguir avançar, conseguir conquistar mercados e conquistar o espaço e o controle da utilização e do fluxo dessas mercadorias a partir então da combinação de um agente territorialista, que é o agente que tem o poder, que é o agente que vai empreender a guerra, e esse agente financeiro. Então, para o Arrighi, a gente deve observar, para entender como se dá, para entender como é que as estratégias de expansão do capital ela está formada, nós precisamos levar em consideração a influência e os interesses estratégicos desses agentes financeiros, desse capital na sua fórmula financeira. Como que esse capital ele está se organizando, como é que ele está se estruturando, quais são seus objetivos fundamentais do ponto de vista da reprodução, do ponto de vista da ampliação da sua dimensão, do ponto de vista da ampliação das suas liberdades econômicas, com relação a agentes que são territorialistas, a agentes que então vão empreender a guerra. Para o Arrighi, então, não tem como diferenciar essas coisas, não tem como fazer, assim como os autores clássicos da geopolítica estão fazendo, só observando os agentes territorialistas, só levando em consideração essa dimensão territorial das relações internacionais, essa dimensão territorial da composição de forças do sistema internacional. Não, existe esse agente que é o agente que define então os objetivos, que é o agente então que tem por meta fundamental ampliar suas liberdades econômicas, e isso passa pela conquista de novos mercados, isso passa pelo controle então do fluxo comercial, isso passa pelo controle então das unidades produtivas nas relações internacionais, no sistema internacional como um todo, ou no espaço geográfico mundial como um todo. Aqui o Arrighi então, ele está, ao contrário de outros autores, em certa medida complementando outros autores da geopolítica crítica, apresentando um conteúdo que vai nos demonstrar como que a gente poderia e deveria incluir essa dimensão da elite financeira, do capital financeiro, na nossa análise, na nossa interpretação sobre a relação entre a guerra e as relações econômicas. Vamos então ao nosso tema de número 5 da aula de número 4 do curso de Geopolítica. Aqui então nós vamos procurar nesse item específico apresentar ou tentar compartilhar com vocês dois ou três conceitos básicos, que são conceitos que são facilmente confundíveis, são termos que são muito parecidos, mas são termos que têm uma utilização bem definida dentro do campo de estudos da geopolítica, dentro do campo de estudos das relações internacionais, dentro do campo de estudo da ciência política como um todo e da geografia também. Como é que a gente pode identificar, então, quais seriam, então, portanto, esses três principais conceitos? Vamos, então, ao nosso slide. Aqui a gente tem, basicamente, três termos técnicos que vão, então, permitir, que vão compor esse léxico ou esse vocabulário-chave que é utilizado e que deve ser utilizado por nós. O conceito de domínio, o conceito de hegemonia
e o conceito de império. Qual que seria então a diferença entre esses três termos que seriam então domínio, hegemonia e império? Há quase aqui como uma certa evolução natural desses conceitos. O conceito de domínio como um conceito mais restrito, o conceito de hegemonia como um conceito mais abrangente e o conceito de império como um conceito aí sim abrangente no sentido quase global da expressão. A gente fosse fazer um desenho desses três conceitos, a gente pegaria então como se fossem círculos ou conjuntos, né? O conjunto menor que seria então o domínio, um conjunto maior que seria então a hegemonia e um terceiro círculo maior que seria então o império. A gente deveria observar esses três conceitos como essa evolução entre três círculos concêntricos que são progressivamente maiores: domínio, hegemonia e império. E qual que seria a diferença então básica entre esses três termos técnicos importantes? Eu vou começar de fora para dentro, do maior para o menor, que vai ficar muito mais claro. Quando a gente pega então aqui o império, o que significa um império? Quando a gente pensa no império, o que a gente lembra no império? O império, ele passou a controlar, o império napoleônico, por exemplo, ele passou a controlar grandes espaços, o império romano passou a controlar grandes espaços do território europeu. E esses grandes espaços havia um controle que ele era um controle político, era um controle militar, era um controle econômico, era um controle ideológico também. Então o império, ele se estabelece então como ele extrapola a dimensão de um Estado, ele cria então as condições, ele domina em todos os sentidos esse território que ele está situado. Então houveram de fato esforços, ofensivas imperialistas que foram ofensivas de dominação completa de determinadas populações. Isso seria um império, seria então uma submissão completa dessas populações então a um certo grupo, a um certo Estado que assim então controla esses territórios e essas populações. Já o conceito de hegemonia, ele é um conceito mais restrito, mas ele pode ser entendido, enfim, os autores usam essa imagem, que é a imagem de um centauro, como se fossem duas dimensões. O centauro ele é metade cavalo e ele é metade homem. E o que significa isso? Significa que uma hegemonia ela vai exercer um certo grau de dominação do ponto de vista político, é uma grande potência, mas ela também exerce uma dominação em termos ideológicos. Então, não há a dimensão militar como há, por exemplo, no Império. Quando a gente está pensando na formação do Império, existe um domínio claro de natureza militar, um domínio completo. Quando a gente pensa no caso de uma hegemonia, a hegemonia ela se exerce também por um certo componente ideológico, há um controle político, mas há especialmente um componente ideológico. O que significa isso? Significa, por exemplo, quando a gente aplica esse conceito de hegemonia, vamos supor que vamos comparar aqui de maneira contemporânea dois estados, o estado norte-americano e, por exemplo, o estado chinês. Alguns autores questionam qual será que a China vai se constituir como uma hegemonia, assim como a Inglaterra o fez no século XIX, assim como os Estados Unidos o fez no século XX? Será que a ascensão da China como uma potência, ela vai se transformar no desenvolvimento de uma hegemonia global? Quando a gente pega o caso norte-americano, nós vemos que o Estado norte-americano se constituiu sim como uma hegemonia global, na medida em que os valores desse Estado, os valores da sua sociedade, os valores econômicos desse Estado também se disseminaram. Há uma certa dominação que se estabelece a partir então da disseminação de uma ideologia econômica, a partir da disseminação de uma ideologia em termos de valores, mesmo políticos ou mesmo valores culturais. O Estado norte-americano e a sua sociedade exportou para o restante do sistema internacional valores que são valores que muitas vezes endógenos ao seu próprio território, endógenos à sua própria população. A própria, por exemplo, indústria cinematográfica, ela compôs essa função de extrapolar e de disseminar e de contribuir para o desenvolvimento de uma hegemonia norte-americana. Quando a gente pega o caso chinês, a gente não vê isso acontecer em relação ao desenvolvimento, então, fundamentalmente, de uma potência hegemônica, porque não há essa disseminação de valores, esse componente ideológico, assim como houve no caso norte-americano. Então, portanto, aqui a gente vê essa diferença fundamental entre hegemonia e império. Império, a gente vai ter um controle também militar dos territórios, que não é o caso norte-americano, nem é o caso chinês, mas foi o caso do Império Romano e também foi o caso, por exemplo, do Império Napoleônico com relação aos espaços europeus. E aqui a gente tem o último item, que é o item de domínio,
que ele é mais restrito. Pode ser só um domínio dos mares, pode ser só um domínio da terra, pode ser só o domínio num certo campo, um domínio econômico ou um domínio político. Então o domínio ele é mais restrito, a hegemonia é mais abrangente e o império então é esse conceito bem mais fundamental. Vamos ao nosso próximo slide? Quando a gente chega aqui então no nosso próximo slide, a gente tem aqui um conjunto de autores, que é o Duran, o Levy, o Ratelier e o Agnew, que eles vão elaborar essa noção de hegemonia a partir então de conjuntos mundiais hegemônicos, campos de forças hegemônicos, uma rede hierárquica também que vai procurar se construir nessa relação entre espaço e hegemonia e uma sociedade mundial integrada. Aqui, então, portanto, esses autores eles estão elaborando essa combinação entre essas duas características, a característica de espaço e a característica de hegemonia. Portanto, aqui esse último tema que eu procurei apresentar para vocês teve por objetivo mostrar como que alguns termos são termos que muitas vezes são utilizados de uma maneira equivalente pelos estudantes e pelos interessados na área, mas que tecnicamente eles são distintos. Que nós devemos então pensar como que se estabelece essa relação entre espaço e hegemonia. Muito bem, agora a gente está iniciando aqui o nosso item na prática e como que nós podemos colocar e traduzir em termos práticos o que a gente viu até agora em relação ao desenvolvimento de uma geopolítica crítica. Eu quero procurar compartilhar com vocês, em termos práticos, duas técnicas que são técnicas bastante utilizadas, seja no campo da ciência política, nas relações internacionais, ou mesmo de outros campos, como por exemplo o próprio campo da geografia, enquanto uma das áreas de estudo, enquanto um campo disciplinar. Aqui, o que eu queria compartilhar com vocês é essas duas técnicas, que é a técnica de análise de conteúdo e a técnica de análise de discurso. Vou procurar mencioná-las brevemente para vocês verem como a gente poderia estudar e entender, então, e sair com um conhecimento um pouco mais crítico sobre os discursos. Especialmente quando a gente pega o caso do discurso geopolítico. Aqui a gente tem autores que são autores clássicos da geopolítica, que desenvolveram teorias do poder terrestre, teoria do poder aéreo, teoria do poder marítimo, autores que estavam defendendo, então, ou como por exemplo é o próprio caso de Espaço Vital, do Ratzel, que foi um autor que procurou apresentar, então, quais seriam as condições mínimas para que um Estado conseguisse se reproduzir enquanto uma unidade de gestão de um certo território e que tem a responsabilidade sobre uma população. Aqui, quando a gente pega a técnica de análise de conteúdo ou análise de discurso, são técnicas distintas, análise de conteúdo é uma coisa, análise de discurso é outra coisa, a análise de discurso vai procurar identificar quais são os interesses que estão por detrás desses conteúdos, desses conceitos que estão sendo defendidos pela própria noção de espaço vital. Será que essa noção ela não tem por detrás objetivos estratégicos? Como captar os objetivos e o aspecto político, o aspecto de interesse que está por detrás dos termos utilizados, dos conceitos? Será que a gente pode observar esses conceitos como discursos que têm por objetivo, que têm objetivos estratégicos muito mais do que componentes, muito mais do que uma interpretação da realidade tal como ela se aproxima ou tal como ela é? Então a análise de discurso vai ter essa dimensão, é uma técnica utilizada para conseguir identificar fundamentalmente objetivos táticos, objetivos políticos que estão por detrás de discursos elaborados ou por chefes de Estado ou por outros atores quaisquer. E a análise de conteúdo é uma análise mais branda, ela não tem esse objetivo necessariamente político, mas ela tem por objetivo qualificar e esquematizar e organizar um certo discurso de um chefe de Estado ou um discurso de um determinado ator político que está sendo considerado. São duas técnicas bastante interessantes, elas certamente contribuem, elas certamente vão instrumentalizar vocês a conseguirem estudar o campo da geopolítica como um campo aplicado, como um campo que certamente não é um campo neutro em relação à disseminação, em relação ao desenvolvimento das suas ideias. Muito bem, então, caros alunos, aqui nós estamos finalizando essa aula de número 4 do curso de Geopolítica.
eu procurei nessa aula apresentar para vocês essas várias modalidades pelas quais a geopolítica ela pode ser interpretada, ela pode ser utilizada, ela pode ser classificada. Eu procurei inicialmente mostrar como que a geopolítica ela é um campo bastante vasto, bastante amplo, que se constitui a partir de uma versão mais popular, a partir de uma versão mais formal. Procurei apresentar como que se dá a formalização desse campo no caso do próprio Estado brasileiro. Depois a gente procurou avançar também em direção à formação de uma anti-geopolítica e depois de uma geopolítica crítica, e especialmente aqui no caso da geopolítica crítica, procurei apresentar para vocês um conjunto de autores que progressivamente passaram a se constituir como autores que sinalizaram ou denunciaram esse elemento claramente militar, ou melhor, esse elemento claramente político dos estudos de geopolítica, como um elemento em que não pode ser considerado de maneira dissociada do campo econômico. Se até então a geopolítica aqui ela era produzida como um conhecimento eminentemente militar ou estatizante, o caso do estudo da geopolítica crítica introduziu a dimensão econômica, introduziu a dimensão de agentes econômicos que estão por detrás das decisões desses chefes de Estado. E o que significa isso? Significa que não é possível considerar e entender a geopolítica como uma ciência que ela não leva em consideração, que ela não inclua a dimensão econômica, que ela não inclua a dimensão desses agentes, dessa elite econômica. Procurei fazer isso então apresentando desde formulações mais tradicionais, como a formulação elaborada pelo próprio Marx, passando então pelo Lenin, como um autor que ele vai derivar, ele vai extrapolar, ele vai levar em consideração a formação de classes sociais e como é que essas classes sociais podem ser identificadas nas relações internacionais, no sistema internacional, a partir então desses estados que são desenvolvidos e estados que são subdesenvolvidos ou que estão em vias de desenvolvimento, como se fossem as classes dominantes e as classes dominadas. Também procurei apresentar na sequência autores como, por exemplo, foi o próprio caso de Giovanni Arrighi, que ele basicamente apresentou então esse papel do capital financeiro, e finalizando então com fundamentalmente autores, ou melhor, uma certa literatura técnica que diferencia então conceitos de dominação, hegemonia e o conceito de império. Isso finalizou então aqui esse estudo, essa aula, que teve por objetivo então compartilhar com vocês esse campo de estudos críticos da ciência, ou melhor, desse aspecto que é do conhecimento, desse aspecto das teorias que é a geopolítica.